O cajazeirense Ivan Bichara Sobreira, se vivo estivesse, completaria neste dia 24 de maio 100 anos. O estado da Paraíba remonta várias comemorações para relembrar a trajetória de vida do Ivan Bichara, que ocupou o cargo de governador do estado da Paraíba na época do regime militar. Nós iremos conversar a partir de agora com Fra Salles Cartacho, escritor cajazeirense que ocupou o cargo de secretário de Estado na gestão de Ivan Bichara. Alguns dizem de que Fra Salles foi o braço direito de Ivan na época em que ele ocupou o cargo de governador. Como o senhor se sente em rememorar a imagem de Ivan perante o estado da Paraíba e, consequentemente, a cidade de Cajazeiras? O primeiro sentimento é o sentimento da emoção, de reviver um pouco um momento importante que nós atravessamos na Paraíba, sobretudo o orgulho que Cajazeiras tinha de, pela primeira vez, ter um seu filho como governador. Essa história de que eu era o braço direito de Ivan não é verdade. Eu apenas fui um auxiliar que compartilhei com ele alegrias e alguns momentos de decepção no governo que tenho a plena convicção de ter sido operoso do ponto de vista material e também sob o aspecto das ações intangíveis que ficaram na história da Paraíba. Fra Salles, o senhor acredita que o estado da Paraíba e, consequentemente, claro, Cajazeiras, de certa forma, é ingrata com esse filho tão ilustre que ocupou o cargo de governador? Eu não usaria a expressão ingrata ou ingratidão. Acho que não podemos avaliar fatos e personagens que atuaram na política da Paraíba usando palavras dessa natureza. Mas entendo, e disso tenho convicção forte, de que há um julgamento injusto com relação à ação do governo de Ivan. Eu teria até levantar algumas hipóteses por que esse julgamento feito por políticos, adversários, não adversários, cientistas sociais, jornalistas, historiadores, esse julgamento com esse caráter de injustiça, este sim, eu acho que já é tempo, inclusive, de se fazer uma revisão histórica da avaliação da administração que foi presidida pelo cajazeirense Ivan Bichara. Com relação a Cajazeiras, Fra Salles, quais foram as conquistas desta cidade na época em que o seu filho foi governador do estado da Paraíba, na época do regime militar? A primeira reivindicação que eu ouvi de Cajazeiras antes de Ivan assumir o governo, na época em que ele formou uma equipe técnica para elaborar o programa de governo. Faço um parênteses para dizer que foi a primeira vez na história da Paraíba que um governador teve um plano de governo e montou um sistema efetivo de planejamento estadual. Fecho parênteses para dizer que a primeira reivindicação que eu vi, ainda nessa época em que coordenava a equipe que estava elaborando o plano, era a presença do Banco do Estado da Paraíba, que existia na época, mas não tinha agência em Cajazeiras. Essa era uma reivindicação, mas dos setores comerciais e industriais, das chamadas classes produtoras. Mas
E foi realmente uma das primeiras coisas que o Ivan, quando chegou ao governo, fez, foi abrir uma agência do Paraibã. Durante o governo, discutimos várias vezes que formas, ou as formas e as ações que pudessem ser feitas em Cajazeiras. Aí não vou descer a detalhes sobre várias dessas discussões que nós tivemos, mas vou apenas listar aqui algumas que são do conhecimento de todo mundo, mas às vezes a gente esquece. A construção do canal do Sangradouro do Açude Grande, 1.500 metros de canal, que era uma reivindicação que Cajazeiras fazia a todos os governos, em todas as ocasiões, há mais de 40 anos. Esta foi uma obra importante porque permitiu uma redefinição do crescimento urbano de Cajazeiras. Uma outra, que nem sempre é computada como sendo do governo de Ivan, foi a pavimentação da rodovia PB-400 de Cajazeiras a Bonito Santa Fé. São mais ou menos 60 quilômetros que foram pavimentados. Me recordo do centro administrativo, outro equipamento urbano que naquela época teve influência não só na racionalização do serviço público prestado em Cajazeiras por vários órgãos, mas também para definir melhor o nosso crescimento urbano. O Centro Social Urbano, lá hoje em frente ao Perpetão, que na época era um programa do governo federal, mas o Estado ficava com a responsabilidade de escolher as cidades e, junto com a prefeitura, determinar a microlocalização. Aí foi a prefeitura de Cajazeiras, na época, e tenho a impressão que na administração de Antônio Quirino de Moura, que se conseguiu aquele terreno de 2 hectares para implantar o Centro Social Urbano. Um outro equipamento aqui construído em Cajazeiras foi o quartel da polícia lá no bairro dos Remédios. Eu até soube que foi importante a construção do quartel, não porque é um prédio, isso aí é o mínimo. Um prédio é fácil de construir, mas é porque o quartel gerou, depois facilitou a criação do batalhão policial que se instalou em Cajazeiras. Uma outra construção física que tem significação foi o que a gente chamava na época o armazém da Cibrasé. Não é pelo prédio em si, que isso aí é o mínimo, mas é pela importância que tinha você ter um depósito de produtos agrícolas que pudessem gerar a garantia da safra e os financiamentos pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, não me recordo bem. Não poderia nunca esquecer o saneamento básico. Obra de esgoto sanitário é uma obra que, de um modo geral, o político foge porque dizem que não dá voto. Não gera muita festa de inauguração. Pois bem, o programa de saneamento básico de esgotos sanitários que Ivan desenvolveu na Paraíba foi dos maiores de nossa história. Não foi só em Cajazeiras. Em João Pessoa, o governo dele quintuplicou o que existia antes. Multiplicou por 5 os quilômetros de
tubulação de esgoto em João Pessoa. Em Campina Grande não chegou a tanto, mas foi significativo. Em Cajazeiras, os mais velhos, as pessoas de mais idade, devem ter bem presente o sufoco que foi construir sobre pedra, sobre um solo e um subsolo pedregoso como é o de Cajazeiras, várias redes de esgoto, sendo necessário inclusive usar dinamite. É inesquecível para quem morava em Cajazeiras na época, é inesquecível a desarrumação das ruas da cidade naquela época. Só um governo de um filho da terra poderia ter a sensibilidade e a coragem de fazer em Cajazeiras o que foi feito em matéria de esgotamento sanitário. Os acessos rodoviários de Cajazeiras, pela primeira vez, foram pavimentados. Que acessos foram? Aqueles da BR-230, no que nós chamamos na saída para Sousa, e os do bairro do Remédio, a saída para o Ceará. Esses são alguns pontos. Há outros pontos que as pessoas mencionam, e aqui, sinceramente, eu não estou nem lembrado. Veja como é difícil a gente recordar coisas antigas, porque o governo de Ivan, essa altura, já vão algumas décadas e a gente esquece. Mas foi um governador, Ivan foi o governador, que tinha um carinho especial dentro do seu estilo reservado, de poucas palavras, de temor de ser acusado de estar beneficiando mais a sua terra do que outras. Ele tinha essa preocupação. Revelava de quando em quando esse sentimento, mas o brilho nos olhos, quando se falava de Cajazeiras, era sempre visto no rosto de Ivan. Fra Salles, ainda quando se rememora a figura de Ivan Bixara, se fala também na sua partida. Inclusive, existem pouquíssimos relatos históricos que falem sobre Ivan. O senhor espera que com essa comemoração do centenário ele possa ser mais uma vez revivido na história, inclusive da cidade terra natal de Ivan? Acredito firmemente que nós estamos tendo a oportunidade para que isso aconteça. E eu tenho certeza que vai acontecer. Até uma revisão, um reexame, uma reanálise do seu governo. Temos a expectativa de que haja uma redefinição, de que haja um aprofundamento nas causas que determinaram a trajetória final ou desfecho da trajetória política de Ivan. É como se escrevesse a história política da Paraíba daquele período do ponto de vista do vencedor e não do ponto de vista do governador que estava encerrando o exercício, encerrando o seu mandato. Por que eu afirmo isso? Porque muitas das realizações de Ivan não são sequer mencionadas como sendo dele. Mas eu já vi, até em livro didático, que a Codata foi criada por Ivan e implantada por Tarcísio Buriti. Tenho fotografias de março de 78, da visita de Ivan Bixara, consequentemente, antes até de se afastar para ser candidato, visita de Ivan Bixara à empresa que já estava em pleno funcionamento. Exemplo dessa natureza eu estou catalogando e
Se tiver condições, eu vou começar a divulgar publicamente. Fra Salles, esse nosso relato, essa nossa entrevista, ela servirá como um apontamento para a história de Cajazeiras, inclusive do apontamento histórico de Ivan no cenário estadual. Ele faleceu no Rio de Janeiro. Para a gente fechar essa entrevista, qual é o maior legado de Ivan para a história? Eu acho que foi o legado de seriedade na condução da coisa pública. Pode-se fazer qualquer crítica ao homem, ao cidadão, ao dirigente, ao governador, ao político. Mas ninguém ousará falar de Ivan que não seja pelo lado positivo com relação à seriedade, à sobriedade da sua conduta como gestor público, como homem público, seja como parlamentar, seja como governador.